nós vamos fazer essa caminhada no livro dos Atos dos Apóstolos, mas eu conversei com a Áurea, falei, Áurea, para que lado que você vai com a formação? Aí ela disse, eu não vou fazer um olhar de texto por texto, mas vou falar dos apóstolos. E eu rezei e pedi para o Senhor a graça de podermos conversar um pouquinho sobre os apóstolos que não são os que mais nós conhecemos nas suas ações. Quais são os apóstolos que nós mais conhecemos? Pedro e Paulo. Por que Pedro e Paulo? Porque os Atos dos Apóstolos se concentram muito neles. Lucas, para quem não sabe, não é? Ele foi companheiro de viagem de Paulo no princípio e depois ele deixa São Paulo e vai ser companheiro de Pedro nas viagens. Então ele é um interlocutor, um escritor dos textos que viveu, ele viu, ele andou, ele fez viagens com Paulo e depois fez viagens com Pedro. Então ele escreve os Atos dos Apóstolos, ainda com o detalhe de que ele tinha uma formação melhor do que os outros, era médico, portanto tinha um certo estudo, e para escrever ele pesquisa, porque ele mesmo diz, querendo, pesquisando para falar. Então ele é o único que no seu evangelho fala do evangelho, que a gente fala evangelho da infância de Jesus, ele é o único que pesquisou, não é? Que conversou para poder colocar. Os outros só narraram os episódios da história do início de Jesus Cristo e da sua encarnação. Lucas não, Lucas conversou, certamente falou com Nossa Senhora que vivia com João, não é? Então, certamente ele teve a oportunidade de ver o que era importante para o Evangelho e ele acrescenta coisas que os outros não viram. E quando ele começa o Atos dos Apóstolos, ele começa na mesma sequência do que ele vinha do seu Evangelho, da ascensão de Jesus, do derramamento do Espírito Santo, de aguardarem o cumprimento da promessa do Pai. Quer dizer, você percebe que há uma continuidade, é um livro que continua e que ele se dedica, inclusive, fica um pouco misturado no início, mas depois ele divide razoavelmente bem a parte que é de Pedro e a parte que é de Paulo. Então ele narra a visita de Pedro a Cornélio, como é que aconteceu um derramamento do Espírito antes mesmo de Pedro pregar a palavra, porque é uma coisa surpreendente, às vezes nós, como estamos tão acostumados, não percebemos. Qual é a lógica do Espírito Santo vir sobre aquela família de Cornélio, mesmo que fosse ali uma família no sentido de uma grande comunidade, e uma comunidade que tinha uma fé muito grande, um carinho muito grande com Deus, porque a palavra diz que Cornélio era um homem que dava esmolas, muito querido, que era um grande benfeitor, mas não sabia nada de Jesus Cristo. E quando Pedro chega para poder falar com eles, eles ficam batizados no Espírito Santo, antes de Pedro falar para eles quem era Jesus, antes deles poderem aceitar a salvação, eles já estavam tudo cheios do Espírito Santo. Pedro ficou olhando e falou, o que eu vou fazer agora? Tanto que Pedro, de forma sem autorização, batiza a família de Cornélio. Quer dizer, Cornélio nem tinha fé direito, não era nem da nação de Israel. Pedro falou, como é que eu vou deixar de fazer? Deus fez tudo, coisa mais maravilhosa do mundo, mais extraordinária, e fez. Então, a importância destas narrativas, quer dizer, Lucas não narrou tudo, narrou coisas que ele queria deixar como mensagens importantes para o futuro, para as gerações que iam vir, para nós, e para as gerações que virão ainda. Esses detalhes, eles são importantes para isso. Olha, quantas vezes eu fico olhando as pessoas dizendo, e a gente já fez isso também, você só pode isso depois que você fez aquilo, depois que fez aquilo, depois que fez aquilo. Você vai fazer o curso de evangelização, não é? Primeiro você vai no grupo de oração, vai se preparar, depois você vai fazer o curso de evangelização. Depois do curso de evangelização, você pode fazer um curso de dom. Depois do curso de dom, você vai fazer a escola Paulo Apóstolo. Depois da escola Paulo Apóstolo, você vai fazer não sei o quê. E assim vai, tem que ser desse jeito. Aí daí? Aí Lucas vai lá e fala que Pedro não deu tempo nem dele falar quem era Jesus Cristo, nem que Jesus Cristo era Deus, nem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, nem que Jesus Cristo era 100% homem, 100% Deus. Não deu tempo de falar nada, já estava todo mundo rezando em línguas e profetizando. Que coisa agora? Como é que ele ia lidar com esse troço?
aquelas pessoas despreparadas, aquelas pessoas todas elas com veja o tamanho do risco, não é? Nós todos aqui fomos criados, de certa maneira, num ambiente cristão. Todo mundo no Ocidente foi criado com valores cristãos. Alguns fizeram catequese de criança, tiveram pais que transmitiram a fé, ou tios, ou conviveram com pessoas. Aquele povo não, só com paganismo, só com religiões loucas, só com histórias malucas. E Deus, antes deles entenderem tudo, já derrama o Espírito Santo, está errado. Mas se fosse hoje, eles iam proibir Pedro também de fazer qualquer coisa, iam ficar tudo proibido. Não é? Uma coisa impressionante o que Deus faz. E Lucas fez questão de colocar esses pontos. Mas eu rezando, fiquei pensando nos apóstolos, porque eu imagino, e vocês também, que se fosse só para ter 2 grandes apóstolos, não é? Pedro, que foi o líder nomeado por Jesus para poder manter os discípulos unidos, conforme diz Jesus para Pedro, Satanás quis joeirar-te, quer dizer, quis tirar você fora. Eu roguei por ti, agora confirma teus irmãos. Quer dizer, ele era quem tinha a missão de confirmar para que cada um não saísse inventando uma religião diferente. A missão de Pedro era essa, confirmar para que façam do jeito de vocês, façam a missão de vocês, mas não inventem. Essa era a missão de Pedro. Paulo nem apóstolo daqueles chamados foi chamado depois, quando ele estava matando todo mundo, quando ele estava pondo todo mundo na cadeia. Deus falou, vou pegar esse cara que está me perseguindo aqui, ó. E inclusive é muito interessante que na conversão de São Paulo, narrada lá no capítulo 9 dos Atos Apóstolos, o que acontece? Jesus diz para ele na hora que ele derruba ele do cavalo e ele fica cego, Paulo, Saulo, por que me persegues? Ué, como é que Paulo ia perseguir Jesus? Jesus não tinha morrido? Na cabeça de Paulo tinha, não tinha ressurreição. Então quem que Paulo estava perseguindo? Jesus? Para Paulo ele estava perseguindo as pessoas que estavam inventando aquelas coisas na cabeça dele, aquelas coisas perniciosas que estariam deturpando a verdadeira religião. Então ele tinha que impedir aquelas pessoas de fazer um mal tão grande contra aquilo que era de Deus, contra a verdade divina. Então eles tinham que calar a boca daqueles homens, então ele perseguiu. Mas o que Jesus fala com ele? Jesus fala, Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? Não. Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Não. Ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus está em nós. E nós, em nossa missão, somos Jesus. E é por isso que há uma coisa que às vezes a gente não para pensar. Gente, se eu sou de Jesus e assumo que sou de Jesus, sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Significa o quê? Significa que eu não preciso me defender dos outros. Ele é quem vai me defender. Eu sou dele, ele vai lá derrubar o Paulo que me persegue do cavalo e vai falar, vem para o meu time e pare de perseguir-me. Porque eu estou no Sidney, eu estou no João, eu estou no Macir, eu estou na Áurea, eu estou na Claudete, eu estou no Lércio, eu estou em todo mundo. Se eles estão comigo, se eles me assumiram, eu os assumo. Então eu fico com dó das pessoas quando não assumem Jesus, porque quem está perdendo sou eu, não é quem pensa que não quer criar confusão. Pior para você perdeu alguém que te defende para valer. Eu falo isso. Às vezes as pessoas acham incrível, eu falo, o pessoal com um grupo de oração, eu falo, não me dá nem um fio branco a mais do que eu tenho na minha cabeça, porque não é meu, a igreja não é minha. Se o próprio Deus disse que na hora certa Ele mandaria o Espírito Santo para falar por mim, por que eu tenho que me preocupar com a igreja que é dele?
As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, não tem importância, vai ter maldade dentro e fora da igreja. Não me preocupo, porque a obra é de Deus. Agora, se Deus disser para que eu tenho que fazer uma coisa, aí eu vou cumprir, porque eu serei o seu povo. Se Ele diz, vai por aqui, eu vou. Então, os meus talentos, os carismas que Ele derramar sobre mim, Ele vai dizer como eu devo usar. E eu vou usar, aonde Ele quiser. Os que entrarem em guerra contra Ele, que se resolvam com Ele. Vocês acham que tem alguma chance de se dar bem quem se levanta contra Deus? Nenhuma. Como é que a gente chama, como é que é a tradução da palavra Miguel, do arcanjo Miguel? Quem como Deus? Não há ninguém como Deus, não se levante contra Ele que você vai sair perdendo. Eu gosto muito daquele texto de Elias, de Eliseu, quando vão prendê-lo e ele está na casa, não sei se você se recorda, no livro dos Reis, vão prendê-lo, vai um exército inteiro para prendê-lo, ele está lá na casa de uma pessoa lá em paz, aí ele sai para fora, está aquele exército para prendê-lo que a Jezabel mandou para prender, ele sai e aí diz a palavra, que Deus tira as escamas dos olhos daqueles que tinham ido prendê-lo. E eles enxergam a quantidade de anjos armados que estavam do lado dele e fogem. Estava sozinho. Ali nem diz que ele estava olhando, apenas que Deus resolveu dizer, vocês estão achando? Vou tirar aí do olho de vocês a cegueira, para vocês verem que vocês não estão enfrentando um homem, vocês estão enfrentando um exército que é muito maior que de vocês. E eles viram e fugiram. Viram e fugiram. Me faz lembrar aquele texto que é o de João, que é o único que narra dessa maneira, quando eles, entregue por Judas, vão prender Jesus. E aí eles perguntam quem é Jesus no escuro. E Jesus diz, eu sou, citando o texto da sarça ardente, quando Moisés pergunta quem ele vai dizer para os israelitas que falou com ele. E ele diz, dizei aos israelitas que eu sou. E aí Jesus diz, eu sou. E o que acontece? Eles, cai tudo por terra, tudo cai no chão, mas tão burros que são, se levantam e ainda vão prender Jesus. Quer dizer, o sinal é claro, não é? E quando Pedro, desesperado, querendo salvar Jesus, pega a espada e dá-lhe uma espadada e mostra que ele é pescador, não é soldado, porque ainda dá uma espada e só arranca a orelha do cara, né? Vai ser ruim da espada assim lá longe, né? E Jesus pega a orelha, cura a orelha, solda a orelha de volta no cara e fala, Pedro, se eu quisesse, eu chamaria as miríades das legiões e eles viriam em meu socorro, eu não estou precisando de proteção. Quem está precisando de proteção são vocês. Por isso é que eu me preocupo em eu estar com Deus para que Ele me proteja, e não em eu querer defender as coisas de Deus. Deus não precisa de defesa, gente. Não precisa de defesa. Eu não preciso ficar defendendo Deus, entrar num grande debate para defender Deus. Você acha que Ele precisa disso? Ele não precisa ser defendido. Ele precisa ser anunciado para que aqueles que vão crer, creiam. Mas Ele não precisa de defesa. Eu, às vezes, estou diante de pessoas que eu falo, puxa, que escolha ruim que está fazendo na fé. Mas eu falo, não sou eu que vou defender. Se me perguntar, vou falar. Se não me perguntar, vou orar. Porque qual é a minha arma? É enfraquecer as muralhas diabólicas que estão em volta das pessoas. Se você quer que uma pessoa encontre Jesus, enfraqueça as forças malignas que a estão cercando. Porque o resto Deus vai fazer. E como é que você vai fazer isso? Com a tua oração. Bom, voltando a esse ponto de Jesus
e os discípulos e os apóstolos, eu sempre penso, se Deus escolheu 12 é porque tinha uma importância fundamental na sua escolha. E aí me traz ao texto de Marcos no capítulo 3, se vocês tiverem a Bíblia e quiserem pegar. Versículo 13. Diz assim, Marcos 3:13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra do Senhor. Se você pegar o capítulo 3, versículo 7, você vai ver assim, ó. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Depois ele continua dizendo que expulsou os demônios, curou todo mundo e etc. Jesus estava num lugar e havia uma grande multidão. Multidão que veio de tudo quanto é lugar para ouvi-lo. Entre eles, muitos dos que já estavam o seguindo por todo lugar que ele ia. Jesus sobe ao monte e toma uma decisão, que eu falei para vocês com clareza no versículo 13. Diz assim, repetindo, subiu ao monte e chamou os que ele quis. Então veja que havia uma multidão de gente querendo seguir Jesus, um monte de gente disposta a ir atrás dele. Ele foi lá e escolheu 12. A palavra diz que o critério de escolha foi. Qual foi? Qual foi o critério? Qual foi o critério? Qual foi o critério? Não, tinha uma multidão. 12. Não, mas qual foi o critério para escolher os 12 do meio da multidão? O que vocês acham? Qual foi o critério? Coragem! Qual foi o critério? Júlia, qual foi o critério? Os mais próximos. O que mais? Quem acha? Qual foi o critério que Jesus usou? Está no texto. Os que ele quis. Os que ele quis. Não disse eram os mais inteligentes, mais burros, não sei o quê, se tinha que vir, se ele separou um de cada região na estratégia para ficar mais fácil, que eles iam conhecer mais gente, cada um na sua região para enviar eles. Os que queriam mais, os que eram mais devotos, os que eram melhor seguidor, os que eram seu parente. Os que ele quis. Esse foi o critério de Deus. Um critério totalmente aleatório. Totalmente dele. Ele não sorteou. Ele não pediu assim, quem quer me seguir, levanta a mão. Salário vai ser nada. Não. Ele foi, voltou, falou,
Eu vou escolher 12 para poder ficar mais perto de mim. Vai ser Pedro, o Simão, que eu vou chamar de Pedro, os 2 irmãos ali que são encrenqueiros, porque é filho do trovão, devia ser, e é mesmo, vocês vão olhar aqui, ó, discutiam no caminho, a mãe dele se intrometia com Jesus, olha só, não é? Eu fico olhando, eu olho as nossas vidas e olho a vida de Jesus. O que a mãe do João tinha que ir lá falar com Jesus e dizer para ele que os filhos dela tinham que ter um lugar melhor que os outros? Porque é mãe. É mãe, estava preocupado com os filhos, queria um lugar melhor. Falou, pô, eles estão correndo atrás desse cara aí. Não sei se isso vai dar em nada. Já que ele vai virar rei, pelo menos que eles fiquem numa boa secretaria, no bom ministério, que eles tenham um lugar melhor que os outros. E eu fico imaginando a cena, né? E fico imaginando a cena dos outros com raiva. Vocês acham que todo mundo achou legal que a mãe do fulano foi lá pedir para eles passar na frente dos outros? Ela nem ligou, ela que se lasca, eu vou cuidar dos meus filhos. Mas certamente gerou confusão. Não é? E eu fico olhando, por que eles eram filhos dos trovões? Porque passou lá pela região da Samaria e o povo não quis receber Jesus, não quis nem dar água para ele. E eles falaram, Senhor, quer que a gente manda vir fogo do céu para queimar esse povo? Eu fiquei imaginando, será que eles achavam que eles tinham todo esse poder? Mas estava disposto, eles viram o poder de Jesus, falaram, por que não? Vamos propor aqui, nós vamos ter a iniciativa de acabar com esses opositores. A gente olha e fala, Jesus teve critérios que só ele sabia, mas que eram importantes para a escolha dele. Inclusive, no critério dele, ele achou importante chamar Judas. Porque para a missão de dar a sua vida, ele precisava de um traidor no meio deles. Pô, Jesus escolheu Judas, ele não se enfiou lá. Ele não achou um esquema para entrar no grupo. Jesus o escolheu. E o texto diz, escolheu os 12, fulano, ciclano, beltrano, e Judas Iscariote que iria traí-lo. Marcos, ao escrever, já depois que tudo havia acontecido, faz questão de lembrar isso. Então, a escolha dos apóstolos significa que todos tinham uma grande importância. Não há nenhum deles que não tem uma função importante. Então não é só Pedro, não é só Paulo. Tiago, irmão de João, primeiro mártir, o primeiro a ser morto. Parece pouco, mas é o primeiro mártir. A nossa igreja é formada, a igreja sempre ressalta os santos, os doutores e os mártires, em mesmo estado de entrega. Porque muitas pessoas podem até nunca conseguirem fazer nenhuma ação e viver uma vida de santidade, mas vão dar a vida por Jesus e estarão igualmente lembrados pelo apóstolo Tiago. Ele sabia que João não só ia ser aquele que ia viver mais que todo mundo, que ia ser o mais profético de todos, porque teve todas as visões lá da ilha de Pátimos, que ia ter uma missão na igreja grega, foi bispo de Éfeso, e que iria ficar com a sua mãe. Não tem nenhuma escolha de Jesus que não tenha uma razão. Jesus, quando te escolheu aqui, ele tem uma razão muito concreta para você. Que não é para você ser Pedro nem ser Paulo, é para você ser o apóstolo que Jesus te escolheu para ser. Só espero que nenhum de vocês seja um Judas. Pelo menos esse Judas, né? Porque o Tadeu aqui também é Judas. Esse Tadeu é uma tradução esquisita. Se você pegar a tradução da Loyola, ela fala labeu. Porque labeu é o termo hebraico de pessoa generosa, pessoa magnânima, pessoa que não é apegada. E esse Judas Tadeu, é na verdade um parente de Jesus e que diz a palavra que ele era uma pessoa generosa. Jesus escolheu gente generosa e escolheu gente
cobrador de imposto. Por que ele não deu a bolsa para cuidar do dinheiro para o Mateus? Mateus devia ser mais competente que o Judas Iscariotes, não devia? Ele era do ramo, não é? Era do ramo, mas não deu. Porque tudo nessa escolha de Jesus e os apóstolos, na escolha de nós, tem um querer divino. Então, quando você está caminhando, olhe para você mesmo e diga: estou aqui, não é porque sou melhor que os outros, nem porque eu sou mais entregue, nem porque eu sou mais disciplinado, mas porque Ele quis. E se Ele quis, é um presentaço. É um presentaço de Deus Ele ter querido você. Quero pegar um texto de João, no capítulo 1, versículo 43. Isso, só voltando um pouquinho, a escolha de Deus dos seus apóstolos, porque vejam, não é discípulos, discípulos são todos. Jesus, quando manda para fazer curas por todos os lugares, diz a palavra que ele mandou 70 discípulos, 70. Mas apóstolos foram 12. Na nossa cabeça, e aí é uma outra coisa interessante, como é que a coisa funciona? A gente tem um pouco de hierarquia organizacional, seja pela administração, seja pelo campo militar, que a gente imagina. General, marechais, coronéis, capitães, tenentes, e a gente vai criando todo aquele planejamento. O próprio sogro do Moisés fala isso para ele, né? Organizar as pessoas em célula e tal. Os apóstolos não são isso, eles não são os chefes dos discípulos. Eles não são os chefes dos discípulos, eles são as pessoas escolhidas para missões fundamentais da construção da igreja de Jesus. Os discípulos vão estar fazendo as suas missões, estes são os apóstolos. E é interessante porque na cabeça dos primeiros apóstolos, o que eles fizeram? Nós não estamos tendo tempo de cuidar da vida das pessoas, então vamos escolher os diáconos. E aí escolham homens de grande capacidade, com a fé ilibada, estabeleceram as regras. E escolheram. Estava lá Estevão, Filipe e uma porção deles. Aí você vai ler no Atos dos Apóstolos, o que esses caras vão fazer? Eles ficam lá servindo as casas e as mesas? Não. Eles foram escolhidos para visitarem, fazerem um atendimento, resolverem as questões econômica da comunidade, os mais pobres, fazer a parte da solidariedade, era isso que eles tinham que fazer. Aí você pega Estevão, está lá no meio da rua pregando, gente sendo curada, Paulo vai lá, junta, mata ele apedrejado, ele tem uma visão extraordinária, faz um sermão que vai desde o início do Gênesis até a ressurreição. Pega Filipe vai, encontra o eunuco, batiza o eunuco, prega não sei aonde. Depois lá na frente o Filipe tem 3 filhas profetisas, 3 profetas na sua casa, uma delas profetiza que Paulo vai ser preso. Quer dizer, esses caras, daquilo que eles foram escolhidos, eles não fizeram nada. Porque na cabeça dos apóstolos era organizar. Na cabeça de Deus era: deixa o meu espírito falar que você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver como é que eu vou usar esses caminhos. Eu às vezes tenho a impressão de que Jesus era anarquista. Apesar de que tudo com o Espírito Santo se organiza, é harmônico e tudo, mas que dá às vezes impressão, dá. João, capítulo 1, versículo 43 e seguintes. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram,
É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Palavra do Senhor. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse é um texto que fala de uma porção dos discípulos que foram escolhidos naquele dia. Estes que estavam seguindo Jesus como discípulos, se tornaram apóstolos. E olha que interessante, Filipe, provavelmente pescador, porque ele era da mesma região que é do pescado, que era onde ficavam André e Pedro, que eram irmãos, e Jesus o chama, e ele já vai. Não tem nenhum chamado mais claro do que esse. Filipe já vai, e já vai espalhando o que ele encontrou. Encontrei aquele que Moisés falou. O primeiro amigo que ele conta isso já lhe dá uma lambada, fala: desse lugar aí não vem coisa boa não, você não sabe nada. E Jesus, quando encontra Natanael, faz o quê? Fala exatamente o contrário. Quando Filipe fala para Natanael de Jesus, ele fala mal de Jesus. Porque dizer, de lá não vem coisa boa, ele está dizendo que Jesus é o quê? É um cara bom? Não, ele está dizendo isso, né? E Jesus, quando vê ele, fala exatamente o contrário. Jesus diz: olha um verdadeiro israelita que não tem falsidade nenhuma. Jesus vê o que tinha de bom em Natanael. Natanael vê o que tinha de ruim de quem ele nem conhecia. Ele nem conhecia Jesus e já desceu o porrete. Jesus viu o que tinha de bom nele e ele pergunta: de onde você me conhece? Ele fala: antes de você ser chamado eu já te conhecia. Eu já sabia de você lá na figueira. Eu não sei o que Natanael estava fazendo na figueira. Nem qual eram os pensamentos. Talvez ele estava querendo se matar, vai saber? Talvez ele estava falando, mas esta frase de Jesus mostrou para Natanael que Jesus sabia tudo sobre ele. Natanael não conta para ninguém, devia ser coisas secretas. Mas Natanael em seguida diz: tu és o mestre, tu és o rei. Já faz um discurso melhor até do que Filipe. Filipe aparece de novo no final, quando Filipe aparece quando vão encontrar os 5 pães e 2 peixinhos, e Filipe aparece naquela hora que ele pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele e fala: putz, Filipe, desde o início que você está comigo, que você andou espalhando que eu sou o que Moisés falou, e não entendeu que quem me vê, vê o Pai, quem vê o Pai me vê? Quer dizer, esse Filipe, ele era um cara de primeira hora assim, mas ele era meio tontinho também, ele não pegava as coisas muito bem não, ele pegava mais ou menos e seguia o barco. Mas era um dos escolhidos. E aí a pergunta que a gente faz: estes escolhidos são como nós somos. Nós não somos diferentes deles. Nós somos exatamente isso. E Jesus nos escolheu porque Ele quis. Talvez você seja que nem o Natanael na figueira, que está sempre com o pé atrás, a não ser a hora que Jesus desvenda tudo. Talvez você seja como o Filipe, que rapidamente vai atrás, mas não percebe tudo. Não é? Eu olho para Filipe, parece aquela pessoa que depois de uma formação inteira, no final ele fala assim: puxa, isso ficou tão legal, será que não dá para fazer uma formação sobre isso? Depois que você deu a formação inteira, a pessoa pergunta se não dá para dar uma formação sobre aquele assunto. Acho que Filipe é esse daí mesmo, sabe? Está sempre voando, está sempre sem pegar todas as coisas. E é esses os discípulos. É esse. O André é mais conhecido por ser o irmão de Pedro. Pô, não tem coisa mais chata do que isso, não é?
Ah, quem é você? Ah, eu sou o irmão do fulano. A mulher do ciclano. O marido da Beltrana. Quer dizer, você não é. O outro que é. Não é? Então, às vezes, a gente corre o risco de achar que André entrou nos apóstolos porque ele é irmão de Pedro. Ora. E muita gente pensa isso. Eu já escutei pregação que disse assim: André é o grande discípulo que ele levou seu irmão Pedro atrás de Jesus. Muitas vezes a única coisa que Deus quer de você é levar uma única pessoa, que foi Pedro. Pô, que missão chata! A tua única missão é levar aquela pessoa, o resto você não tem mais nada. O que não é verdade. André se torna o grande apóstolo ortodoxo, o grande apóstolo ortodoxo. Por causa de André se estabeleceu uma briga na igreja que levou centenas de anos. A ossada de André virou uma briga, gente. Para vocês terem uma ideia como ele foi importante para aquela região. É que a gente não mora lá. Então nós só sabemos essas coisinhas. Uma briga que terminou quando o Papa Paulo VI, São Paulo VI, fez algo que foi muito criticado. Ele manda pegar os ossos de André, vai até o Oriente e fala: a nossa briga é essa? Acabou. Entra num museu que é uma antiga mesquita, porque foi lá que aconteceu o rompimento, e entrega lá, dentro de uma igreja de outra religião, para dizer: nós não vamos ficar brigando por causa do osso de ninguém, nem que seja um osso valiosíssimo, né? Porque imagina as visitações que dá para fazer nessa relíquia. Mas o que fez André ficar tão importante? A missão que ele fez. Nós a conhecemos? Não. E aí a gente fica imaginando que o André é só o irmão de Pedro. Nenhuma escolha de Jesus é insignificante. Ainda mais uma que, lotado de gente, ele sobe para fazer uma vigília, desce e toma uma decisão. Então esta decisão é muito séria. Para nós, que os apóstolos passam a ter um significado muito grande para nosso segmento, eu queria que vocês pudessem pensar um pouco nestes que eu falei. O Judas, que é o que acabou sendo o patriarca de Jerusalém, porque depois que Pedro saiu e foi para Roma, quem ficou lá foi ele, porque ele era da terra, ele que foi parente de Jesus. O Filipe, o Natanael, que são os apóstolos que você vai ver só de ano passando no Atos dos Apóstolos. Porque Lucas não andou com esses, andou com Paulo e Pedro. E com os outros que foi encontrando. Mas que são fundamentais para entender a sua, a minha, a nossa missão como apóstolos de Jesus, como escolha que Jesus fez. Jesus te escolheu por razões que só cabem a Ele, mas Ele considerou toda a tua história. Quem é você, de onde você veio, os traumas que você tem, os problemas que você encontra, as lutas que você tem, as fraquezas que existem na sua vida, tudo isso fez parte do porquê que Ele te escolheu. Não é por nada que você fez, mas por aquilo que Ele quis. E se Ele quis, é porque tem algo para você, para mim, e que a gente não pode abrir mão de escutar e seguir, porque vai fazer a diferença da nossa vida.